Olá meus irmãos do canal Atos 2, aqui vos fala o irmão Evangelista Misael. E mais uma vez trago para vocês mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, né? A lição hoje que vamos estar fazendo uma pré-aula, um pré-resumo daquilo que vai ser ministrado no dia 3 de março, né? E a lição de número 9, que é Conhecendo a Armadura de Deus. Você conhece a armadura de Deus? O textuário diz assim, tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito isto e havendo feito tudo, ficar firmes. A nossa verdade prática diz assim, a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com armadura espiritual. Aqui está a nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, versículo 3 até o 20, tá? E, meus irmãos, hoje vamos estar falando, conhecendo mais um pouco da armadura de Deus, né? Nessa foto, podemos ver a espada, o escudo e a couraça. Você está vendo aqui que a couraça, ela protege aí o peitoral, né? As coxas, até o pulso, né? O escudo tá aí na mão esquerda, né? Dá para entender. E a espada está na mão direita. E certamente o soldado aqui tá com capacete, né? Mas não mostra. O apóstolo Paulo, ele descreveu a armadura de Deus basicamente olhando para a armadura do soldado romano. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola aos Efésios quando ele estava preso, né? E ele observou os guardas que estavam fazendo a sua vigília, a sua cota, as armaduras que eles usavam. Como assim, meu misério? O apóstolo Paulo, ele comparou a armadura de Deus como uma coisa comum do mundo? Não, não é isso. Ele fez uma metáfora, ele fez tipo uma parábola, para que nós venhamos entender. Por exemplo, Saul, ele também usava uma armadura, né? E quando Golias apareceu, né? Mesmo com a armadura, Saul estava vestido. Saul, ele não teve ousadia, não teve coragem de lutar contra Golias, na qual apareceu Davi falando da sua história, eu matei um urso, matei um leão, tal, e isso encheu de gozo no coração de Saul. Então Saul, ele colocou a sua armadura em Davi, Davi nem conseguiu sair do lugar. Saul não era rei, não era ungido? Sim, Saul era ungido e era rei, é verdade? Mas ele tinha desobedecido a Deus. Então, não adianta nós termos um cargo ministerial, ser pastor, ser obreiro, ser diácono, ou até mesmo membro, né, da igreja, e nós tiver armadura, mas nós estiver em forma de desobediência a Deus, nós vamos ser presa fácil ao diabo. Porque nós aprendemos na lição passada que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra potestades malignas, né? Conhecendo a armadura de Deus. Você conhece a armadura de Deus? Aqui na leitura diária, nós prestamos muita atenção, eu gosto de prestar muita atenção, aqui em segunda-feira, hoje, 2 Coríntios, né? Capítulo de número 10 e versículo 14, né? As armas do cristão são espirituais. E aqui, na terça-feira, pastorear o rebanho do Senhor também é um combate.
Quarta-feira, primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, fala aqui, ó. Pregar o evangelho já é um grande combate espiritual. Quinta-feira, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, a couraça e o capacete são armas espirituais no combate ao pecado. E aqui em 1 Timóteo 1, 18, o apóstolo Paulo compara a nossa missão com a de militar. E no sábado, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo combateu o bom combate e venceu. Bom, porque Saul, ele não venceu Golias mesmo com a sua armadura. Por quê? Ele não estava de acordo. Pronto a viver, né? Pronto a submergir, ser submisso à armadura de Deus. Aqui estão os hinos sugeridos na nossa lição, hinos de número 9, hinos de número 212 e 305, né? 305 fala, soldados somos de Jesus e campeões da luz. O 212 fala, os guerreiros se preparam. O que eu acho interessante é que aqui no textual o apóstolo fala assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, depois da peleja, ficar firmes, ou seja, ficar em prontidão. Porque soldado que é soldado, ele tem que estar vigilante, ele tem que estar pronto, ele tem que estar pronto a atacar, pronto a ajudar, né? Ou seja, acabou o combate e não vou mais usar a minha armadura. Você está correndo um grande risco. Ó, o ponto central da lição, ó, estamos em guerra no mundo espiritual. Meu irmão, se nós estamos em guerra no mundo espiritual, como nós vamos vencer essa guerra? Né? Como nós vamos vencer a peleja? Ó, a metáfora bíblica, né? A armadura, né? Aí o apóstolo Paulo explica, né, que ele estava preso, que o comentarista explica que o apóstolo Paulo estava preso. O porquê o apóstolo Paulo mostrou, né? Ali fala a armadura do soldado romano com uma comparação com a armadura da armadura de Deus. O que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo estava preso, mas o apóstolo Paulo mostra que mesmo ele estando preso, os soldados continuou lá em vigilância, né? Certamente as portas onde que estava, uma prisão domiciliar, estavam trancadas, mas mesmo assim aqueles soldados ficou em prontidão, né? Aí vem, ó, na armadura de Deus, né? Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos em guerra, né? Eu, como obreiro, você como servo, como obreiro também do Senhor, eu também sou servo, nós não podemos só usar nossa armadura só no dia de culto, não é verdade? Nós não podemos usar só nossa armadura no dia de culto, no dia que tem congresso. Nos dias que não tem culto, nós não podemos usar armadura, né? Não, nós temos que estar intactos. Ó, armadura de Deus, né? Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes depois da vitória, o soldado romano, para permanecer em pé e vitorioso. Paulo acrescenta, tendo cingido os vossos ombros com a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão, né? Ou seja, nós temos que usar a verdade, nós temos que ser verdadeiros, né? Temos que andar a verdade, porque a Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Deus, né, que nos liberta. Diz o ditado, diz assim, a verdade dói, né? A verdade dói. Não, a verdade não dói. A verdade liberta. Falar a verdade dói. Não, não é. A verdade não dói, a verdade liberta. Liberta do quê? Do pecado, da acusação. É por isso que nós temos que andar na verdade. A couraça da justiça é a armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. Sua função é proteger o pescoço, o peito, o ombro, e abdômen e costas. Dependendo da época e da civilização, a couraça chega até a coxa. Foi o que eu falei. O apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual, como a couraça da justiça.
um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador, que é a couraça da fé. A Bíblia diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nosso Deus é justo. E quando nós estamos prontos, nós não caímos, né, assim, em qualquer cilada do diabo, da artimanha de Satanás. Verdade? Aí vem aqui, ó, os calçados, o evangelho da paz, né? Que fala para os soldados, eles usavam umas sandálias de couro, né? Com suas tiras barrando seus pés, para que quando eles vinham correr, eles iam estar intactos, para que a sandália não vinha sair do pé, né? Ou seja, assim é nós. Quando nós formos evangelizar, que nós podemos estar intactos, para que o evangelho de Deus não saia em nossas vidas. Como? Um exemplo. Você está evangelizando e a pessoa for mal educada contigo, você não pode agir na mesma altura. Você tem que saber usar de sabedoria, usar de entendimento, né? E ser flexível, ou seja, ser ágil, ser um soldado esperto. Por isso temos que ter o evangelho calçado, né? Nos pés, porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, quem tem o evangelho de Cristo, ele tem, aleluia, o livramento, ele tem a proteção. O escudo da fé, todo mundo já sabe, ó, né? O principal instrumento bélico de defesa da guerra, né? Ou seja, o soldado ele ia de frente, assim, ó, com escudo, né? Para proteger. A nossa fé, né, meus irmãos, é poderosa. E a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Foi por isso que Saul não conseguiu vencer Golias, porque ele não estava usando a fé. Além de ser desobediente, não estava usando a fé, não é verdade? Quando nós usamos a fé, aleluia, nada abala o cristão, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, o capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal e inteiramente acolchada para o conforto do usuário e proteção eficiente da cabeça. No Antigo Testamento, a salvação é a capacete que Deus usa na batalha. Parece que Paulo segue nessa linha em outro lugar, tendo por capacete a esperança da salvação. A espada, né, literal, é uma arma de ataque, mas no sentido figurado, é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade de poder. E, meus irmãos, então é isso aí, ó, o capacete, né, da salvação, ou seja, é o capacete que nos livra. Temos a palavra de Deus em nossa mente, temos a palavra de Deus no nosso coração. Somente diz: escondi, né, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a espada significa autoridade. Foi que Davi falou: quem é esse circunciso que zomba, né, do Deus Altíssimo? Davi tinha autoridade. Não adianta, meus irmãos, autoridade você não conquista em sala teológica, autoridade você não conquista em livros, autoridade você conquista orando, buscando, intercedendo a presença de Deus. Já a palavra, sim, a palavra você tem que meditar na palavra, você tem que estudar a palavra, você tem que estudar o evangelho, você tem que ter a palavra no teu coração, porque se você não ter, você vai pecar contra o Senhor. Ou seja, é a salvação de Cristo. Então nós temos que ter isso, né? A outra lista, oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas em armaduras espirituais, que sem oração seriam inúteis. A oração deve ser em todo tempo, com súplica no Espírito e vigilância. As virtudes gêmeas, vigilância e perseverança, aparecem na instrução para orarmos um pelos outros. Quando o homem da estrutura espiritual de Paulo pede oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Todos nós somos dependentes do Senhor e contamos com a oração um dos outros. Isso é verdade, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo pediu oração, né? Por que nós não podemos pedir oração? O pastor precisa da sua oração, o obreiro precisa da sua oração, a líder do segurança precisa do seguranção, o líder dos jovens precisa da sua oração. É um orando pelos outros, meus irmãos, né? Porque nós não somos super-homem.
Nós precisamos da oração de um de outro, porque a oração de um justo pode muitos desses efeitos. Não é aqueles 6 horas, por exemplo, você ora por mim e eu fico de boa. Não, eu tenho que orar por vocês também. Vocês têm que orar por mim, porque assim vamos alcançar a vitória. E sem oração não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Então essa aqui, meus irmãos, foi um resumo, né? Eu não quero comentar muita lição, porque senão fica muito chato, né? Aqui fala, mas eu não quero ser do assunto. Que fala, eu acho que foi muito interessante, né? Nós conhecemos aqui a armadura de Deus. Vai para a escola dominical, viu? Não fica só aqui no YouTube que querendo aprender aqui. Tira suas conclusões, tira suas dúvidas lá na sua sala de aula com o seu professor, tá? E você, professor, procura estudar, né? Procura estar pronto, né? Para que você chegue na aula esteja aí, com seus estudos, com seus métodos prontos, tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Comenta, tá bom? O interesse meu aqui do canal é proclamar o Evangelho de Deus a toda criatura, tá bom? E você que é novato, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve, tá? Meus irmãos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Um link no canal da minha sobrinha, vai lá, tá? Você vai ser abençoado. Ela acabou de lançar um vídeo aí. Vai lá, clica lá, se inscreve, tá bom? E vamos que vamos aí fazer a obra do Senhor, tá? Deixe seu like maroto aí, abençoado. Compartilhe esse vídeo, se inscreve, meus irmãos. Clica no sininho, tá? E você vai receber todas as nossas notificações. Quarta-feira tem mais um vídeo aqui no canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir.